Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, meus irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Graças a Deus pela oportunidade que Ele nos renova, podemos nos assentar para refletirmos juntos sobre um tema extraído da Sua Santa Palavra. Nestes últimos sábados, nós estamos falando sobre o tema que se relaciona às Escrituras, o nosso contato com a Bíblia Sagrada, o que nós entendemos das leituras que nós fazemos, quanto nós procuramos ou temos procurado colocar em prática aquilo que nós lemos. E antes até, o que nós estamos lendo, nós estamos entendendo? E o tema geral das nossas reflexões é aquela frase extraída de um diálogo entre o evangelista Filipe e um certo eunuco, em que Filipe se aproxima desse homem que estava lendo uma parte das Escrituras. E ao aproximar-se dele, Filipe pergunta: entendes o que lês? E essa pergunta nós carregamos para nós. Nós estamos entendendo o que nós estamos lendo? E por falar da palavra e daquilo que ela nos comunica, quer seja pela nossa própria leitura, quer seja pela literatura que nós temos lido, falando e abordando temas bíblicos, ou mesmo quer seja através dos sermões que nós ouvimos em cada oportunidade que é falado nos púlpitos da igreja ou em quaisquer outros lugares, hoje nós vamos pensar sobre a palavra da pregação. Esse é o tema que estaremos discutindo em nossas rodas de estudo bíblico no momento da Escola Bíblica Presencial do próximo sábado, dia 20 de julho de 2024. O nosso texto base, primeira carta de Paulo escrita a Timóteo, no capítulo 4, nós temos o verso 12. Paulo expõe assim aquele jovem pastor: não despreze a tua mocidade. Leia o melhor: ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Exemplo dos fiéis na palavra. E as demais atitudes que Timóteo poderia demonstrar, elas são decorrentes da fidelidade daquele pastor à palavra, porque o seu modo de tratar, a intensidade do seu amor pelos irmãos, o ânimo daquele pastor pelo ministério do ensino, da exortação, da instrução, a sua disposição de crença, a sua fé e a sua dedicação pessoal, a sua pureza, só eram possíveis na vida daquele pregador pelos valores que ele haveria de encontrar na palavra. Fora da palavra, essas virtudes, elas não estão presentes na vida da pessoa. Por isso,
é importante que a gente busque na palavra, não somente buscar sua leitura corrente, temos falado nisso, mas, sobretudo, procurar entender o que nós estamos lendo. E quando nós entendemos o que nós estamos lendo, a nossa forma de tratar as coisas, as pessoas, a casa de Deus, o nosso amor pelas coisas, pelas pessoas, pela casa de Deus, o nosso sentido de prontidão, nosso espírito diante da igreja e diante de tudo que é sagrado, a nossa crença manifestada através da nossa fé e confiança na palavra, o nosso testemunho pessoal, a nossa pureza, a nossa forma de nos conduzirmos, enfim, todos esses valores, eles terão sido fortalecidos na nossa vida como servo de Deus, quando nós buscamos o entendimento que a palavra de Deus nos passa ou nos quer passar através daquilo que os homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram. E o nosso objetivo é levar o estudante da Bíblia a refletir sobre as diferentes linguagens da pregação do Evangelho. Além da linguagem verbalizada, nós podemos utilizar, nos valer de outras formas de linguagem para propagarmos a santa mensagem que a palavra de Deus nos revela a todos nós, pecadores. Na introdução, a gente vai lembrar que quando lemos ou ouvimos falar sobre pregação, o que nos ocorre de imediato é a ideia de uma exposição apresentada através da linguagem falada. Isso, porque linguagem nem sempre nos é oferecida através da fala ou de um discurso. E nós estamos abordando esse aspecto, explicando linguagem, porque a gente coloca aí, quem tem o roteiro em mãos, linguagem falada e o falada entre aspas. Exatamente porque nem sempre, repito, a linguagem através da qual nós transmitimos uma mensagem a alguém, nem sempre é aquela que nós verbalizamos, que nós falamos. E a gente continua dizendo isso porque linguagem pode ser oferecida por tudo que faz sentido para o ser humano. A fala, a língua, os gestos, os sinais, os símbolos, a arte e até mesmo o silêncio pode nos comunicar algum tipo de mensagem. Depende do momento, das circunstâncias e das ocorrências que nos cercam. Também um modo de ser, de se vestir, de se relacionar entre estranhos ou familiares, nosso modo de cuidar dos negócios, da forma como cada um atende suas obrigações, etc. Tudo isso se traduz por linguagem e, por conseguinte, se constitui formas pelas quais a pregação do Evangelho pode acontecer. É dessa realidade que a orientação de Paulo para Timóteo trata. Pregue através da palavra. Pregue, Timóteo, através da forma de tratar as coisas e as pessoas. Pregue através da caridade, da prática do amor, porque amor não é uma teoria, não é uma poesia ou coisa que valha. Amor é caridade, é prático. Através do espírito, da sua prontidão, da sua presença, da sua manifestação pessoal que demonstra interesse seu pelas pessoas. Isso é uma pregação. Pregue através da fé, da sua demonstração de convicção a respeito daquilo que você fala, ou daquilo sobre o que você fala. Pregue, Timóteo, através da pureza. Pureza no sentido de
ter uma vida casta em relação àquilo que a palavra de Deus se propõe, ou propõe para que cada um siga com a finalidade de atender os propósitos de Deus em nós. Assim, todo crente, todo aquele que crer na palavra, deve ser um pregador. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versos 1 a 4, Paulo escreveu assim para aqueles irmãos: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Paulo introduz aqui uma fala através da qual ele vai dizer para os irmãos como como fora a sua comunicação com aquela igreja, e como seria a comunicação daquela igreja ao mundo, da pregação, da demonstração da pregação que eles haviam recebido, dando testemunho de que a pregação que eles haviam recebido tinha os seus valores fincados na palavra. Então Paulo pergunta: eu preciso de recomendação das pessoas, para poder me aproximar de vocês? Vocês precisam de recomendação de alguma forma para poder receber da minha parte a palavra? Não. A própria palavra e o nosso modo de viver são documentos suficientes para demonstrar a legitimidade da nossa fala e da nossa pregação e do nosso modo de viver. A partir do verso 2 ele vai dizer assim àqueles irmãos: vocês são a nossa carta, vocês testemunham diante da sociedade a nosso respeito. A nossa pregação, ela é revelada ao mundo, às outras pessoas, através do vosso viver. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Que bonito, não é? Uma pregação feita através do testemunho das pessoas que ouviram e colocaram em prática aquilo que aprenderam. E continua Paulo: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministradas por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas na tábua do vosso coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. A pregação da palavra, ela tem muito mais do que a simples retórica, o simples discurso, a simples concatenação das ideias, a simples juntada de parágrafos de ideias expostas. A pregação, ela é mais que palavras. A pregação, ela é uma forma, ela é expressa através da nossa forma de viver, não simplesmente através do conteúdo das nossas palavras, dos nossos discursos, da nossa pregação verbal. Na reflexão 1, a gente vai dizer que há um tempo atrás alguém mencionou em nosso púlpito uma declaração que teria sido emitida por Billy Graham, um conhecido pregador evangelista americano. E ele falara sobre o impacto do nosso testemunho sobre as pessoas. E como crentes em Jesus que somos, o impacto que a palavra de Deus pode ter sobre as outras pessoas, considerando a nossa maneira de viver como alguma coisa importante. Billy Graham teria dito que nós somos as Bíblias que o mundo está lendo.
e mais nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Isso é muito sério. Eu vou ler de novo. Nós, quer dizer, eu e você, somos as Bíblias que o mundo está lendo. E mais, para muitos, talvez a única Bíblia que ele vai ler é a vida que nós demonstramos, é a nossa forma de viver. Nós somos os sermões, quer dizer, a nossa vida é uma pregação que o mundo está prestando atenção. Essas afirmações devem chamar a nossa atenção por pelo menos 2 motivos. Nenhum crente passa despercebido aos olhos dos descrentes e até mesmo dos outros crentes. Peço que você reflita. Nenhum crente passa despercebido aos olhos dos descrentes e até dos outros crentes. Quando nós nos declaramos crentes em Jesus Cristo, por alguma razão, por algum objetivo, por algum motivo, as pessoas passam a prestar atenção na nossa forma de viver. Isto é, nossa maneira de tratar nossos negócios, nossos familiares, nossas amizades, nosso comportamento geral diante da sociedade. Quando a gente não se declara servo do Senhor, tudo que nós fazemos está dentro daquilo que é a forma comum de viver das pessoas. Mas quando nós nos declaramos servos do Senhor, a nossa vida passa a ser observada. E um outro motivo pelo qual essas afirmações nos chamam a atenção é que a forma como cada crente conduz a sua vida e se porta pode contribuir para a salvação de outras pessoas ou fazê-las afastarem-se de Deus. Olha só, a forma como cada um de nós vive é possível fazer com que pessoas se interessem e se aproximem de Deus, ou fazer com que pessoas se afastem e abandonem Deus por causa de nós. A gente cita Deuteronômio capítulo 28, verso 10, e sugere que a gente leia e reflita. E o verso 10 do capítulo 28 do livro do Deuteronômio está dizendo assim: naquela instrução de Moisés aos israelitas que haviam de entrar em Canaã, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Veja só, todas as nações verão que vocês têm uma diferenciação, porque o Senhor Deus do céu, o nome dele, o amor dele, a palavra dele, a reverência a ele está sobre vocês, e vão temer não só ao Senhor, mas vão temer a vocês mesmos. A nossa sugestão é que, ao ler esse texto, a gente pense: quando os descrentes, ou mesmo outros crentes, olham para você, para mim, o que é que eles podem ver ou ler? Que tipo de mensagem as pessoas com quem você convive está lendo em você? Para a gente fazer uma autorreflexão, que tipo de visão eu estou passando para as pessoas através dos meus gestos, das minhas palavras, a minha forma de tratar meus negócios, minha família, as pessoas, a atenção que eu dou, o meu carinho, o meu zelo, o meu cuidado, o meu desapego às coisas materiais, o meu desapego às ilusões da vida, o meu cuidado para não
me mostrar de forma falsa às pessoas, de maneira que as pessoas possam ouvir da minha boca palavras suaves e agradáveis, mas não ver exatamente isso no meu comportamento. Moisés escreveu aos israelitas que estava por entrar aquela geração que teria posse da terra de Canaã. Cuidem-se, para que as pessoas vejam que vocês são filhos do Deus vivo. Na sequência 1, a gente vai dizer que ao nascermos, nenhuma marca trazemos conosco. E essa marca também está entre aspas. Isso abrange todo o nosso ser. A gente nasce totalmente uma página em branco. Aos poucos, internalizamos o que nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem. O conjunto desses elementos formam em nós o que pode ser chamado de cultura mãe. Nós vamos preenchendo o nosso ser, a nossa mente, e nós vamos criando a nossa própria forma de entender o que vemos e a nossa própria visão de mundo. Se nós crescemos em um ambiente cristão fervoroso, nossa cultura mãe terá os princípios assimilados da palavra. Ainda essa semana eu estava ouvindo um pastor muito dedicado, sua família, e ele contava a experiência em que ele estava num determinado lugar e um netinho dele, de 3 anos de idade, estava com febre e se aproximou dele e pediu: vovô, ora para mim. É isso. A cultura mãe, a cultura base dessa criança vai ser a cultura cristã, de tal maneira que, como ele não estava bem, febril, ele se aproxima do avô e diz: ore por mim. Jamais ele pediria isso do seu avô se o ambiente em que ele vivesse não tivesse a característica de valorização da palavra do Senhor. É o que dizemos aí. Caso contrário, se nós crescemos num lar onde a fé cristã está ali presente, a gente vai assimilar princípios da palavra. Caso contrário, a modelagem de nossa mente seguirá a forma do mundo. Aquilo que a maioria das pessoas dizem, aquilo que as pessoas indicam como certo, ou como bom, ou como saudável, ou como desejável que se faça, a gente vai assimilando aquilo e colocando dentro de nós aquilo. Em ambos os casos, ficamos sujeitos à submissão de nossa mente ao Evangelho. Se é que queremos que nossa vida se torne efetivamente uma brilhante e eloquente mensagem de salvação para as pessoas, nós devemos usar todos os nossos recursos necessários para poder colocar diante dos olhos das pessoas não simplesmente a nossa maneira discursiva de falar do Evangelho, mas também a nossa maneira prática de demonstrar a nossa forma de viver, como sendo a de alguém que vive o Evangelho. Jesus recomenda-nos no capítulo 5 de Mateus e o verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja só, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Pessoas, isso é um eufemismo. Nós não resplandecemos, nós não somos uma luminária que irradia luz. Jesus está falando das nossas obras, da nossa forma de tratar as pessoas, da nossa maneira de viver aquilo que nós apregoamos com as nossas palavras. Jesus chama isso de luz, para resplandecer diante das pessoas, e as pessoas, através da nossa forma de viver, poderá glorificar
o nosso Pai que está nos céus. É isso, é o que Billy Graham já disse. Nós somos os sermões que estão sendo pregados para as pessoas, para aquelas que temem a Deus e para aquelas que não conhecem a Deus. O fato é que, através da nossa vida, Deus poderá ser glorificado por outras pessoas que veem em nós a presença efetiva de Deus, não só simplesmente através ouvindo os nossos sermões, mas vendo o nosso sermão praticado pela nossa vida. Na reflexão 2, a gente vai dizer que quando oferecemos nossas palavras, a pregação verbal, e nossa imagem, a pregação por testemunho às pessoas, nós damos um nome, uma identidade e oferecemos uma marca de nossa fé ao mundo. Nós estamos dizendo ao mundo: nós cremos em Deus e nós somos de Deus. E mais ainda, oferecemos, ainda que inconscientemente, um modelo de vida para as pessoas seguirem. Veja só, nós estamos a falar sobre a palavra da pregação. A nossa pregação, anunciada pela nossa maneira de viver, pode ser um sermão que esteja sendo apregoado para as pessoas, como quem estivesse dizendo a elas: pessoas, falem o que eu falo, façam o que eu faço, vistam o que eu visto, vivam como eu vivo, creia em quem eu creio, e assim por diante. É isso. Quando a nossa vida está condizente com a vontade de Deus, que nos é expressa através da sua palavra, então nós vamos estar pregando isso para as pessoas. Paulo, aliás, se ofereceu assim literalmente. Ele diz: irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se a nossa vida estiver condizente com a palavra que nós pregamos, é isso que nós estamos dizendo. Pessoas, sejam minhas imitadoras, creiam no Deus que eu creio, viva da forma como eu vivo, servindo a esse Deus, e assim por diante. No capítulo 17 do livro do Gênesis, a gente tem o registro de Moisés, quando fala sobre a visão que Abraão teve da parte de Deus. No verso 1 do capítulo 17: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Que lindo! Abraão, anda em minha presença, siga a minha palavra, faça o que eu tenho mandado você fazer, caminhe pelo caminho que eu tenho te apontado, comporte-se da maneira como eu tenho te instruído, viva da forma como eu tenho falado para você viver, trate a sua esposa como eu tenho falado para você tratar, cuide dos seus negócios como eu tenho te instruído, e assim por diante. E isso, viver assim, o próprio Deus define que viver assim é ser perfeito aos olhos dele, aos olhos de Deus. Se eu e você fizermos isso, nós vamos ser perfeitos, não aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Deus. E Deus vai olhar para nós e vai nos enxergar como bem-aventurados para o seu reino. Na sequência 2, a gente vai dizer que sobre a pregação por palavras não verbalizadas, o apóstolo Paulo dá a essa realidade o nome de vozes. Veja só, são vozes que nós exprimimos, que nós utilizamos para com ela proclamarmos os grandes feitos do Senhor. E Paulo argumenta que há muitas vozes no mundo e nenhuma delas sem significado. Está lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 14, o verso 10. Pessoas, Paulo está dizendo: o que você faz, a forma como você vive, a maneira como você se conduz, o seu testemunho, o seu caráter, constituem vozes
que tem sentido para o mundo vai ver, vai ouvir essa voz e vai glorificar a Deus. Isso dá sentido à afirmação que aponta, aquela clássica afirmação que eu e você já ouvimos, creio, que diz: uma ação vale mais que 1000 palavras. Essa afirmação ela está dizendo da maneira como nós comunicamos as coisas, as nossas atitudes e as nossas palavras. Ambas comunicam mensagem para as pessoas. Isso implica saber que as palavras podem enganar, mas nossas ações e comportamentos revelam quem somos de verdade. Isso é muito interessante. As nossas palavras podem enganar as pessoas, mas as nossas atitudes não enganam. Entenderam? Portanto, vale a pena se empenhar para aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus, viver aquilo que nós temos aprendido. Repito, palavras podem enganar, mas as atitudes das pessoas não enganam. A gente pode enganar falando por um certo tempo, mas não vamos enganar as pessoas por muito tempo ou por todo o tempo. As nossas atitudes, palavras, forma, comportamento, elas vão revelar quem a gente efetivamente é. E para a reflexão 3, para concluirmos, nós propomos que você pense, seu jeito de viver confirma o que você diz? A tua forma de viver é uma pregação eloquente do Evangelho no qual você professa crer? A tua maneira de lidar com a tua família, com a tua esposa, com teu marido, com teus pais, com teus filhos, com tua namorada, teu namorado, com teus negócios, enfim. Essa forma, é uma pregação de viver, é uma pregação que convence as pessoas de que você, de fato, é uma pessoa crente, como você alega crer, em Cristo Jesus? Paulo dá o seu próprio testemunho e o último texto que nós vamos ler, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e verso 5. E diz assim: porque o nosso Evangelho, Paulo está dizendo, não foi falado para vocês apenas por palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos nós entre vocês, por amor de vocês. Portanto, que Deus nos ajude a sermos eloquentes pregadores da palavra da pregação, e que a palavra da pregação em nós não seja apenas aquilo que verbalizamos, aquilo que falamos, mas que a nossa maneira de viver possa expressar o nosso mais íntimo e profundo desejo de reverenciarmos a palavra do Senhor, que nós temos tomado como nosso guia e nossa direção. E na conclusão nós vamos dizer: devemos nos defender de toda palavra e ação que desfigure Deus e que nos separa dele. Que Deus nos abençoe e nos faça pregadores da sua palavra, se não por palavras propriamente, mas através da nossa maneira de viver. O Senhor nos ajude a conseguirmos ser este pregador diante dos homens. Ele nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.